Bom dia, meus amados irmãos, que a paz seja com todos, amém? E hoje nós estamos no nosso dia 27 já, 27, meus amados irmãos, já faltando cada vez menos para o final desse grande propósito com Deus de 40 dias. Sim, hoje nosso tema de hoje é intercessão. Intercessão é interceder, é orar por mais alguém que não seja por nós mesmos. Sim? E aqui tem algumas definições da palavra intercessão, né? Aqui diz a palavra intercessão em hebraico é paga, que significa coligir com a violência, importunar pela persistência, suplicar, interceder, pleitar, esforçar, prostrar, se jogar, alcançar, correr, orar. Sí, ese significado que tem, sí, es como nós forçando, né? Pelejando por mais alguém, né? Na oração, sempre querendo conseguir para os outros. E por que isso é tão importante para nós, os cristãos? É muito importante isso na nossa vida, porque primeiro porque Deus se agrada. Por que Deus se agrada? Quando perguntaram para Jesus qual que era o mandamento mais importante dos 10 mandamentos que foi dado a Moisés, ele diz que o primeiro mandamento, amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, tua alma, tua mente e todas as tuas forças. Sim? Mas o segundo mandamento é tão importante como o primeiro. Se amarás a teu próximo como a ti mesmo. Dice dois, depende toda a lei e os profetas. Amém, meus amados? Jesus respondeu desse jeito quando perguntaram para ele os mandamentos mais importantes. Porém, amarás a Deus e amarás a teu próximo como a ti mesmo. Então, assim como nós pedimos por nós mesmos, se nós amamos o nosso próximo, nós temos que pedir também por eles. Também nós temos que pedir pelas necessidades dos outros. Sim? E isso é uma demonstração de amor. E disso se agrada a Deus, porque nós estamos cumprindo com aqueles 2 mandamentos que dizem, depende toda a lei e os profetas. Por quê? Depende toda a lei. Porque tem leis como não matarás. Se tu amas teu próximo, tu não consegues tirar a vida dele. Se tu amas do jeito que tu te amas, né? Tu não vai tirar a vida. Não roubarás. A gente sabe que se rouba de alguém, vai gerar um prejuízo, sim, um problema para essa pessoa. Então a gente não vai roubar porque a gente ama e não tira de quem a gente ama, compreende? Então, dessas 2 leis depende toda a lei e os profetas. Por temor e amor a Deus, nós não incumprimos nenhum dos mandamentos de Deus, né? Então, não cobiçarás. Sim, não cobiçarás a mulher do teu próximo, não cobiçarás o homem do teu próximo. Então, aí, se tu ama, tu não vais querer o que é do outro. Compreende? Então, por isso que Jesus disse que desses dois mandamentos depende de toda a lei. Sim? Depende de toda a lei. Então, meus amados, quando nós oramos por alguém, nós estamos amando, estamos dando uma demonstração de amor pelo nosso próximo, sim? Então aqui tem alguns textos que acho importante compartilhar com vocês. Em Ezequiel capítulo 22, versículo 30, diz assim: busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém encontrei. Se Deus procura intercessores, sim? Ele procurou uma pessoa que se colocasse à disposição perante Deus, sim? E por causa de uma pessoa, ele não ia a destruir, sim, a terra, tudo o que nela tinha. Mas ele não achou nenhuma pessoa.
meus amados. Essa é um sentido figurado de um texto onde ele diz: eu procuro que interceda, se por causa de isso acontece muito nas famílias, meus amados. Nós podemos ver livramentos, nós podemos ver uma pessoa da família vai para a igreja, uma pessoa da família é a que ora por cada da nossa família. Que importante é orar por cada pessoa da nossa família, interceder perante Deus por cada dos nossos parentes e familiares. Porque mesmo eles não estando no caminho do Senhor Jesus, sim, Deus procura intercessores como você para poder dar livramentos a seus parentes e a sua família. Curas, sanidades podem vir através da intercessão de um justo. Sim? Então, é muito importante, meus amados, nós intercedermos, nós estarmos, sim, sabendo qual que é a necessidade. Hoje nós temos na igreja pessoas passando por doença, por problemas difíceis, por dores no corpo terríveis. E nós precisamos saber, nós precisamos conhecer e nós precisamos nos colocar em oração em favor desses irmãos, para que esses irmãos possam receber um milagre da parte de Deus. Outra questão muito importante, por que é que nós temos que interceder? Mas eu vou ler todas essas questões até chegar aí. Aqui diz: por que interceder? A intercessão alarga a nossa visão. Sim? A nossa visão já não é mais, o nosso foco não é mais nós. Ela alarga a visão. Se ela começa a ver outras pessoas, começa a distribuir o reino de Deus, sim, além da nossa própria vida, A intercessão edifica a fé. Quando nós oramos por nós e conseguimos, isso traz uma fé, sim, uma fortaleza espiritual para nossas vidas. Mas não fica por aí. Às vezes nós precisamos de uma coisa hoje, já não preciso mais nada por um tempo e vou precisar de aqui a por aí, quem sabe quando. E eu paro de orar para pedir, compreende? Então, isso traz para nós uma prática de oração para pedir a Deus. Não tenho o que pedir para mim, eu vou pedir para meu irmão. Então, a resposta vai vir e isso vai acrescentar na minha fé. Porque eu orei pelo meu irmão conseguiu o que ele precisava e isso acrescenta a minha fé. Porque eu pedi, Deus respondeu e acrescenta a nossa fé. Sim? A intercessão transforma o nosso espírito em lugar propício para o Espírito de Deus trazer à luz as promessas de Deus. Então, mais uma vez, o Espírito traz à luz as promessas de Deus através do cumprimento das promessas na nossa vida e o cumprimento das promessas, sim, na vida dos outros, da vida de quem eu vou interceder. Amém? A intercessão nos leva ao reino do Espírito. Sim? A intercessão é uma prática de oração, continua sendo uma prática de oração. Então, isso vai nos levar a um nível espiritual, a uma proximidade com Deus, a uma proximidade com o Espírito Santo de Deus, sim, implacável, compreende? O Espírito Santo, quando nós aceitamos a Jesus, o Espírito Santo já está e habita em nós. Então, nós vamos estar dialogando, vamos estar pedindo para o Espírito Santo que habita em nós e nós vamos viver, sim, transformações na nossa área espiritual. Sim, a intercessão nos torna parte de Deus. Nós somos uma extensão de Deus para as outras pessoas. Compreende, meu amado? Nós somos um nexo entre a pessoa e Deus, sendo intercessores. Amém, meus amados? A intercessão está sob a lei da semeadura e da ceifa. Então, é importante nós entendermos que quando nós estamos intercedendo, meus amados, nós somos um canal de bênção, nós estamos semeando coisas boas e coisas boas vamos colher, sim? Muitas vezes nós vamos ser um canal de bênção para muitas pessoas e Deus vai abençoar a nossa vida pelo fato de nós estarmos abençoando outras pessoas.
Então tem muito a ver também com a parte da semeadura, sim? Nós estamos semeando coisas boas e nós colheremos coisas boas. Amém, meus amados? Então, é muito importante todos esses pontos nós entendermos, sim, de que é preciso nós estarmos sempre intercedendo pelas pessoas do nosso redor, pelas nações, sim, pelo pastor, né? Para que você seja um canal de bênção para outras pessoas. Então eu quero ler aqui uma coisa muito importante: intercessão de Cristo. E eu vou tomar leitura para que você compreenda, sim, que já falava da intercessão de Jesus Cristo 600 anos antes de ele nascer. O profeta Isaías já estava falando disso. Quando ele revelou, sim, ele falou de como ia ser aquele Messias que ia nascer. Ele também deu as características da intercessão na vida dele. E diz assim, em Isaías capítulo 53, versículo 12: Por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porque por quanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores. Então, a ação do sacrifício de Jesus, diz aqui, sim, de que ele foi contado com os transgressores. Então, Jesus foi contado com os transgressores no sentido, ele foi acusado, sim, para ser morto pela cruz, sim. E diz assim, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, sim, no fato de ele ter se sacrificado, sim, de ele ter morrido na cruz, derramado, vertido seu sangue por nós. Ele levou os pecados. Por que de muitos? E não de todo mundo. De muitos. Por quê? Porque ele leva o pecado daquele que acredita e de que aceita ele como Senhor e Salvador. Aquele que não acredita não recebe essa dádiva de Deus, né? E intercedeu pelos transgressores. Por quê? Porque a palavra diz que ele está à destra do Pai hoje, sim? E ele intercede por ti e por mim. Ele é um intercessor. Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Diz: quem vier a mim, vai ao Pai. Então, se nós oramos para o nosso Senhor Jesus, ele intercede perante Deus para que a resposta venha na nossa vida. Então, se Jesus está intercedendo por nós, em favor de nós e de nossos pedidos, nós também temos que ser intercessores das pessoas, sim, que estão passando por necessidade. Então, sempre Jesus deu o exemplo. Na vida está, a vida de Jesus é exemplo para nossas vidas. Eu pregava e falava isso, né? Jesus foi batizado. Precisava se batizar. Precisava morrer para o velho homem, para o pecado, e nascer de novo. Ele não precisava, ele não tinha pecado. Ele não tinha cometido pecado algum. Sim? Ele era limpo de todo pecado. Então ele não precisava nascer de novo, meus filhos. Ele não precisava nascer de novo. Mesmo assim, ele foi ser batizado. E o João Batista, ele disse para Jesus, quando olha para ele, disse: Mestre, eu que tenho que ser batizado por ti. Sim, eu não posso te batizar. Eu que tenho que ser batizado por ti. E Jesus responde da seguinte maneira, diz: convém que assim seja feito. Por que convém que assim seja feito? Eu não preciso me batizar, mas mesmo assim eu vou me batizar porque convém eu deixar o exemplo de que quem vier após mim, ele tem que ser batizado. Que coisa importante. O exemplo, isso mostra a liderança de Jesus, né? A liderança que ele faz primeiro para mostrar o que tem que ser feito. Então, ele é intercessor para que nós possamos também ser intercessores. Amém, meus amados?
Tem mais um texto que quero compartilhar com vocês. Em João 16, capítulo 16, versículo 26 e 27. Nesse dia vocês pedirão em meu nome. Não digo que pedirei ao Pai em favor de vocês, pois o próprio Pai os ama, porquanto vocês me amaram e creram que eu vim de Deus. Sim? Então, quem aceita Jesus e quem crê que Jesus vem de Deus, ele automaticamente já tem essa conexão, essa intercessão de Jesus perante o Pai. Sim? Então, isso é muito importante também para aquele que ainda não tomou a decisão de aceitar a Jesus como Salvador. É muito importante. Para quê? Para que possa ter a intercessão, sim, o nexo, a conexão direta com Deus, que só acontece através de aceitar a Jesus como Salvador, só acontece através de Jesus Cristo, sim? Esse anexo, essa conexão com o próprio Deus. Então, meu amado, me chame no particular, sim? Quem desejar, quem quiser, sim? Aceitar a Jesus como Salvador, que ainda não tenha aceitado, me chame no particular, sim? Que eu vou ter prazer de poder dar as informações, o que significa isso, como que é feito, sim? É muito simples, mas é muito necessário para a sua vida e a minha vida. Não se trata de religião nenhuma, sim? Muitas religiões saem da Bíblia, sim? Da palavra de Deus, muitas religiões, sim? Mas aceitar a Jesus está aqui dentro. Não é alguma coisa inventada de nenhuma religião. Por isso que eu não prego e não estou falando de vocês de religião nenhuma, sim, mas sim estou falando de Jesus Cristo e que está aqui na palavra. Então, me chame no privado, que nós podemos ir conversando a respeito. Então, meus amados, estamos prontos, sim, para interceder por alguém. Então, hoje nós vimos essa lista de pedidos que nós temos que fazer, né? Essa lista onde nós vamos anotar o pedido e vamos anotar também a data do pedido e vamos deixar um espaço para anotar o que? O pedido respondido, quando foi respondido, e a data, sim? Então, faça a mesma coisa pedindo por alguém. Se faça a mesma coisa, eu vou pedir pelo meu vizinho, para que meu vizinho receba, sim, o que ele está esperando, que ele possa receber resposta do que ele tanto anseia no seu coração. Então eu vou anotar, sim? Vou deixar um espaço para anotar a data e o testemunho de que o pedido foi respondido. Amém, meus amados? Faça isso e você vai se tornar em um intercessor, vai se tornar numa extensão de bênção de Deus, da parte de Deus para as pessoas, e vai se tornar cada vez uma pessoa que ama mais e mais a Deus e a seus filhos. Amém, meus amados? Fique com Deus e que Deus os abençoe.